Aleluia. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, graça e paz. Obrigado, irmãos. Nós estamos estudando parábolas de Jesus. Já viemos estudando essas parábolas durante todo o mês passado. Já vimos algumas, inclusive quero mostrar para vocês. E apresentar a vocês aqui uma espécie de cronograma, de planejamento, para que você também possa se situar e planejar com a gente esse estudo, essa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Particularmente eu gosto demais porque são histórias, ilustrações contadas por Jesus Cristo. E tudo aquilo que sai da boca de Jesus merece crédito da nossa parte. São ilustrações que Jesus criava, algumas para poder pontuar uma lição, reafirmar uma ideia. Nós já vimos algumas, estão aí no telão para você, nós já estudamos ao longo do mês que passou. A primeira parábola que a gente viu foi a parábola do semeador. Depois nós estudamos a parábola do joio e do trigo. Depois nós vimos a parábola do grão, o grão de mostarda e do fermento. E a importância de valorizar pequenas coisas, porque pequenas coisas no final podem fazer uma tremenda diferença, uma grande diferença. Estudamos a semana passada, inclusive, a parábola do bom samaritano. Puxa, que parábola fantástica, falou demais ao meu coração. E ao longo deste mês nós ainda vamos ver algumas parábolas, para ser mais exato com vocês, mais 5. Por quê, pastor? Só tem mais 5? Não, tem muitas parábolas, e se a gente continua, a gente vira o ano estudando parábolas, lendo parábolas, mas eu gostaria de terminar com vocês essa série até o final deste mês. Então nós vamos até o último domingo deste mês. Nós vamos estudar hoje a parábola do filho pródigo. Cá entre nós, irmãos, um verdadeiro clássico do Evangelho. Quando a gente lê o texto, quando a gente estuda a história, à medida em que a gente lê, porque a Bíblia tem disso, né, irmãos? Ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva. Você lê, é diferente de um livro qualquer, em que você lê, já entendi a história, já sei, você lê de novo, perde. É igual um filme que você já viu, eu já conheço o final. Mas esse livro é diferente, você lê uma vez, ele fala com você lê 2, ele fala de novo. Você lê 3, ele fala de novo. Você lê 10 vezes, ele continua falando. Você lê 50 vezes e pensa, a história eu já conheço. E à medida em que você vai lendo, novidades de Deus saltam aos olhos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você pode dizer glória a Deus por isso, ela é linda. E vamos estudar depois. Separei algumas já para que você, a igreja, já saiba para onde estamos indo até o último domingo deste mês. Na semana que vem veremos, com a permissão do nosso Senhor, a parábola do credor incompassivo. Eu gosto bastante dessa parábola também. Tem muita lição de Deus aqui para nós. Depois nós vamos ver aquela que eu considero a mais difícil parábola de toda a Bíblia, contada por Jesus. A parábola do mordomo infiel. Para mim ela sempre foi um grande desafio. E depois nós vamos chegar, porque nós não vamos correr do desafio, nós vamos encarar o desafio e vamos procurar entender o que é que Jesus quis contar, elogiando uma mordomia em que o mordomo foi infiel. É interessante essa parábola. Depois nós vamos estudar a parábola do juiz iníquo, penso que essa é um pouco mais conhecida. E vamos terminar no último domingo do mês, novamente com a permissão do Senhor, a parábola do fariseu e do publicano, também, ao meu ver, um clássico do Evangelho. Vale muito a pena porque ela denuncia a maneira como nós nos vemos e a maneira como nós enxergamos o outro. É interessante isso, irmãos, porque temos a tendência, nós seres humanos, a tendência de colocar uns óculos para olhar para nós mesmos e trocar os óculos para olhar para o outro. Então nós somos implacáveis quando o assunto é o outro. Mas sempre temos um motivo e encontramos facilmente um motivo para fazer as coisas que a gente quer fazer, para tomar as decisões que a gente quer tomar. E encontramos justificativas para isso. E essa parábola vai denunciar isso. Bom, já deu para perceber então que hoje nós vamos estudar a parábola do filho pródigo. Será que a gente pode fazer mais uma oração, sentado mesmo?
Pai, nós estamos na Tua casa, Tua palavra está sendo declarada nesse lugar. Meu Deus, nós entendemos que aonde a Tua palavra é lida, ouvida, abraçada, crida, ali, meu Deus, coisas maravilhosas podem acontecer. Simplesmente porque a Tua palavra é poderosa. Simplesmente porque ela carrega em si mesma o poder de criação, de mudança, de transformação. Meu Deus, a minha oração é que não haja resistência e dureza de coração no nosso meio. Pelo contrário, meu Deus, que haja quebrantamento, que o Teu Espírito Santo, e eu sei que essa não é uma função minha, não é uma função do religioso, ou de uma placa, de uma denominação, ou de um líder. Não, essa é a função do Espírito Santo, nos convencer, transformar, operar em nós, abrir os nossos olhos para a necessidade de mudança, e eu clamo nessa manhã pela costumeira ajuda do Senhor. Vem, Espírito de Deus, trabalha no nosso meio. Meu Deus, que não haja corações endurecidos, mas o Senhor possa quebrantar corações, o Senhor possa quebrantar mentalidades, transformar a nossa maneira de pensar, derrubando sofismas, fortalezas que foram erguidas, meu Pai, na nossa mente, com o poder do Evangelho, o poder da Tua palavra. Oramos e lhe pedimos, fala conosco. Você pode orar comigo? Diga: meu Deus, fala comigo através da Tua palavra. Alcança o meu coração e transforma, Senhor, tudo que for preciso, tudo que carece, tudo que necessita de ser transformado. Em nome de Jesus. Amém. Oração importante é essa que você fez, hein? Você falou para Deus transformar tudo que precisa ser transformado. Amém ainda? Amém. Deus gosta de fazer esses negócios, viu, irmão? Deus gosta de invadir umas áreas da nossa vida assim e dar aquela incomodada bíblica. É aquela incomodada que leva a gente a colocar a cabeça no travesseiro e dizer: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa a respeito daquilo que o Senhor tratou comigo, a respeito daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Gente, de cara, a parábola está lá em Lucas no capítulo 15. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu vou precisar disso. Mesmo a gente tendo aqui telão, tecnologia, e eu amo tecnologia, fica aqui o apelo para que você não abandone o livro, para que você continue com ele, inclusive trazendo ele na igreja, né? Lendo, conferindo aí, né? Ame esse livro, carregue esse livro, tenha ele na cabeceira da sua cama e deixa aberto aí em Lucas 15. Lucas 15, para mim, eu intitulei o capítulo 15 como o capítulo dos achados e perdidos, porque é o que tem no capítulo. 3 parábolas. A gente vai estudar de uma maneira mais profunda a última, a do filho pródigo. Mas ela começa com uma ovelha que já virou clássico, já virou hino. Eram 100 ovelhas. Mas eu gosto de vocês, vai ficar só no eram 100 ovelhas mesmo. Porque... Alguém lembra aqui de Luiz de Carvalho? O tempo está passando, né? Tenho certeza que você sabe, Arcanjo. Luiz de Carvalho cantava clássicos e hinos, e eram 100 ovelhas também. Ele cantava esses hinos e a gente se sente assim um pouquinho mais adiantado na idade quando a gente lembra dessas coisas. Então o texto começa com a parábola da ovelha perdida. O texto do capítulo 15 vai apresentar uma mulher da dracma perdida, e perde uma moeda de valor. E depois ele termina, para mim é o ápice da parábola, no filho que se perdeu. Aquele filho que se desviou, naquele filho que foi embora, mas que voltou para casa. E todas as parábolas têm algo em comum, querido. Tudo aquilo que se perdeu ao longo da parábola foi reencontrado, foi achado, foi recuperado com festa, com celebração em todas elas. Deus ama restauração. Vou repetir essa frase, ela é importante. Ela leva o DNA do capítulo 15. Deus ama restauração. Você pode dizer amém? Vamos decorar? Vamos comigo? Deus
ama restauração. Deus ama, Deus gosta de restaurar, de buscar o perdido, de resgatar. Quando o mundo diz, Satanás diz e todos dizem, acabou, não tem mais jeito, vem o Senhor e levanta o caído, dá a volta por cima. E glória a Deus por isso, por essa ação divina. Nós vamos perceber que o texto começa com 2 versículos, e depois a gente vai explorar isso melhor. Está aqui, Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores, para o ouvir. Eu estou indo assim lento, porque eu quero que isso entre no seu coração. Não adianta a gente ir direto para a parábola, porque a ideia que a gente tem que ter é, para quem Jesus está contando isso? E principalmente, por quê? Por quê? Tem um porquê. Então o capítulo começa nos apresentando essa situação. Estava chegando até Jesus pecadores, publicanos, pessoas que eram mal vistas, pessoas que eram a ralé, pessoas que eram desprezadas pela sociedade da época, principalmente pela religião, pelos religiosos. Pessoas que os religiosos olhavam de cima para baixo, como escória, uma turma que não presta, ou uma turma que não merece. E essas pessoas, e glória a Deus por isso, igreja, isso é importante, hein? Jesus tinha um imã para essas pessoas. Jesus se aproximava, sentava e comia, se enturmava intencionalmente. Perceba, Jesus sempre foi santo. Jesus, a Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não pecou, Jesus não errou. Jesus tinha essa habilidade, essa capacidade de se aproximar do pecador, mas não era o pecador que o influenciava, mas o contrário. Ele, como a luz do mundo, e nós acabamos de cantar, onde entrava as trevas eram dissipadas. E Jesus fazia questão de alcançar o perdido. Aqueles em que as pessoas já não davam nada por esses. E isso fala muito comigo nos dias de hoje. Que nós temos um DNA aqui no meu coração, e eu oro todos os dias, converso com a nossa equipe, os pastores, os colaboradores, para que não seja só um slogan, para que não seja só uma frase, como lugar de recomeço. E só precisa recomeçar quem um dia se quebrou, tentou e não deu certo, em alguma área falhou, ou se frustrou. E isso, para mim, cabe como uma luva no capítulo 15 de Lucas. Então ele começa assim: chegavam-se os pecadores, os publicanos, para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas, os religiosos, aplaudiam, celebravam. Que bom! Os pecadores estão vindo, é isso? Não. O comportamento dos religiosos era esse. Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos dar um clima no negócio? Os pecadores chegando, e Jesus ministrando, comendo com os pecadores na mesa, e os religiosos... misericórdia! Os crentes de hoje, está amarrado. Você viu com quem ele está? Você viu de quem se aproximou? Você viu com quem ele está comendo? Você viu com quem ele está conversando? Misericórdia, Jesus. O próprio Jesus, misericórdia de Jesus é forte, né? Misericórdia. E aí Jesus começa a contar dentro dessa ideia, desse contexto, desse clima, essas 3 parábolas. A primeira, a gente não vai gastar muito tempo, é a parábola da ovelha perdida, porque a ideia das 3 é a mesma. Eu particularmente amo a ilustração, fiz questão de colocar essa foto aí, porque você sabe quem era essa ovelha suja aí? Era eu.
Aí eu pergunto, era só eu? Era eu. Eu estava perdido. A gente tem o costume de dizer na igreja, eu encontrei Jesus, mas a verdade é que foi Ele que nos encontrou. Estava completamente desgarrado, sujo, na lama. Eu fiz questão de não... Eu não quero colocar uma ovelhinha limpinha não, porque eu estava enrolado mesmo. E sabe quando você está enrolado, ninguém te quer. Ninguém quer problema. Agora Jesus consegue olhar para a gente e enxergar na gente algo que ninguém vê. O mundo não vê. E a parábola da ovelha demonstra o valor que eu e você temos para Deus. Que para tudo e deixa as 99 e diz, eu preciso buscar o William. Eu vou atrás do William. Eu tenho planos para esse garoto. Você viu, garoto? Eu tenho planos para ver. Eu tenho planos para ela. Eu tenho planos para a vida dele. Eu tenho planos para a vida dela. Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Essa é a parábola da ovelha perdida. Em seguida ele conta uma outra. A parábola da dracma perdida. Perceba, nós não estamos lendo, aprofundando, porque nós já temos uma muito mais extensa para estudar hoje. Mas o contexto é o mesmo. Ele sai da ovelha, alegre, porque ele encontrou a uma e já tinha 99. Ele podia dizer, tem 99 mesmo? Não, ele faz questão de ir atrás da ovelha perdida. Que o mesmo princípio na dracma, e em regra a dracma, que é uma moeda de valor, valia mais ou menos um dia de trabalho. Ela tem 10 também, ela perdeu só uma, mas o texto diz que ela acende a luz, empurra, sabe aquela faxina pesada que a gente tira tudo lugar, arrasta sofá e ela começa a varrer, porque eu quero encontrar o valor que foi perdido aqui dentro de casa. Porque para Deus você tem valor. Você tem valor. O mundo pode dizer, não tem valor, não vale nada. Você para Deus tem valor. Arrasta tudo, varre, vamos faxinar, até encontrar aquilo que para mim tem valor. E é lindo, porque as duas primeiras, e a última também, todas elas terminam com festa. Celebração, porque aquilo que estava perdido foi achado. E aí começa o clássico. Vamos ler. Esse aqui a gente vai ler juntos, tá? A parábola do filho pródigo. Vamos dar uma primeira leitura no texto completo. Depois a gente vem espremendo ele. Lucas 15:11 diz assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, de qualquer maneira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E chegou a padecer necessidades. E foi-se, chegou-se um dos cidadãos daquela terra, e o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, está pior do que o porco. E caindo em si, aleluia, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores, me contrate aí como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso aqui é uma cena de filme. E o filho lhe disse,
Pai, pequei contra o céu, perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus. Lindo mesmo ia ficar se terminasse assim. Aí assim, que lindo. Achou, celebrou, festejou. Glória a Deus. Mas o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, rapaz, teu irmão voltou para casa e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Ele não queria entrar. Não. Saindo seu pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, eu faço tudo certo. E o Senhor nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, porque não é nem irmão dele mais, agora é teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Cara, é assim que termina a parábola e o capítulo dos achados e perdidos. E confesso para você que é difícil você ler esse capítulo assim, com muita atenção, com o coração aberto, e não ter os seus olhos assim, lacrimejados, sabe? Porque é um capítulo muito lindo, é um texto, são histórias contadas por Jesus que mexem com a gente, ou pelo menos deveriam mexer. Você pode dizer amém, irmãos? E a minha oração é que o Espírito Santo te pegue aqui essa manhã. A historinha nós conhecemos, eu penso que muitos de nós aqui já deve ter ouvido alguma coisa sobre o filho pródigo. É muito fácil você encontrar lições, é muito tranquilo de você encontrar mensagens, ministrações sobre o filho pródigo. Inclusive, eu quero separar 3 pontos, mais do que 3 lições. Mas à luz de cada personagem, alguns aprendizados para mim e para você. E nós temos de cara 3 personagens aqui que nos ensinam muito. O primeiro leva o nome da parábola, irmãos, o filho pródigo. Que para mim, e depois eu explico, é um título até equivocado. Para mim, o título da parábola, porque você sabe que o título, esses temas e títulos que a gente tem na Bíblia, eles não são originais, né? Depois de um compilado e tal, e aí acaba se colocando ali um título, um subtítulo, para facilitar os nossos estudos, encontrar, saber o assunto. E para mim o tema da parábola do filho pródigo, ao meu ver, eu, William, penso que isso é um tema um tanto equivocado, que coloca o foco no filho e no comportamento dele, quando na verdade eu entendo que o foco deveria estar no comportamento do pai. Vocês estão comigo ainda? Mas tem muita coisa que dá para aprender com o comportamento do filho, e cá entre nós, igreja, é o mais explorado, é o mais pregado, é o mais ensinado. Mas nós não vamos fugir daquilo que é óbvio também. Então nós vamos aprender com o comportamento do filho mais novo, que é o pródigo. Vamos aprender com o comportamento do outro filho mais velho, que é o religioso da casa. Esse aqui eu oro para que a gente apanhe hoje aqui muito.
para a glória de Deus, para ficar bonito, bíblico, né? Para a glória de Deus. E nós vamos terminar com o comportamento do pai, que para mim merece todo o destaque e a importância do texto e da parábola. Amém? Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, porque agora eu não vou mais... eu posso até ler aqui comigo, mas eu não vou mais pedir para eles colocarem o texto. Eu só vou colocar esses pontos, porque é muita coisa. Então a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou citando, tá aí a referência e você pode conferir na sua Bíblia. Primeiro, em relação então ao filho pródigo, algumas lições nós podemos tirar e aprender com o comportamento desse filho mais novo. A primeira coisa que eu olho aqui é que ele pede a herança antecipada. Gente, para essa coisa, hoje já seria uma afronta. Imagina um filho chega para você e diz assim: então pai, me dá logo minha parte. O que está escondido nessa frase aí? Pô, você podia morrer logo, né? Já morrer logo, que assim, eu estou de olho, sabe, nessa casa que o senhor tem, mas o senhor está morando nela, o senhor está me atrapalhando. Sabe, se o senhor morresse, eu já tomaria posse logo dessa casa, desse dinheiro, dessa herança. Agora você imagina isso dentro daquela cultura. É muito mais forte. É uma afronta. É isso que esse filho está dizendo: olha, me dá a minha parte. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de oração, porque um dia eu estou aqui, eu comecei, vou terminar. Aí qualquer coisa vocês oram por mim. Um dia eu estou vindo para a igreja aqui, tá? Estou passando no rádio, passando rádio, passando rádio, de repente tem alguém orando, aí tem uma oração mais ou menos assim: poxa Deus, desse jeito não vai dar. Eu até parei. Assim não vai dar não. Eu estou aqui numa luta e o senhor está em cima do bem bom. Ou o senhor me dá a minha parte. Eu disse: pronto, lembrei do filho. Falei: eu acho que você já deve imaginar mais ou menos quem é que... Meu querido, eu queria dizer para vocês que mesmo sendo filho, você tem que tomar muito cuidado, respeite o seu pai. Eu não sei, eu estava brincando agora há pouco de Luiz de Carvalho. Brincando não, Luiz Carvalho é antigo mesmo. Mas eu me lembro, irmãos, eu não sei vocês, como é que foi a criação de vocês, eu tive pais maravilhosos, mas meu pai, meu irmão, era só olhar. O meu pai era só olhar. Dependendo da maneira que ele me olhava, eu falava assim: na hora que a visita sair, vai ser lindo. E era lindo. E eu não estou aqui pregando, incentivando, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia, a vara, a surra, não, eu estou dizendo respeito. Respeito. Esses dias eu estava conversando com a Camila, tem pai que não consegue, mesmo dentro do ambiente da igreja, é uma coisa de... Eu fico pensando, puxa vida, a gente precisa resgatar esses valores e veredas antigas. Tem algumas coisas que não podem ser páginas viradas. Nós precisamos de respeito. Você não fala assim com o pai. Você vai falar assim com Deus? Eu lembro que meu pai dizia assim: filho, eu falava... Que é, pai? Eu pequeno, né? Aí ele falava assim: que é nada, filho. Eu falei assim: eu entendia. Senhor, pai. Era senhor, pai. E ele exigia isso. Era senhor, pai. Eu estou dizendo que era perfeito não, porque a gente fazia os nossos rolos, a gente aprontava. Mas tinha um respeito pelos nossos pais. E eu oro para que esse respeito todos nós tenhamos para com Deus. Mas faltou esse respeito. Pai, me dá minha parte, é meu direito, eu quero, eu exijo. Esse é o coração do início da parábola. E eu olho que o texto diz que ele é o filho mais novo, dá a ideia de que... Eu sei que isso não pode ser caixa fechada aqui, mas uma ideia de inexperiente, uma ideia de estou começando agora, uma ideia de... Só que eu sei que idade também não denuncia necessariamente experiência, né, irmão? Porque tem gente novo, experiente, você conversa, maduro. Gente novo, maduro. E tem gente crescido, assim, meu Deus do céu, imaturo. Eu também olho para essa parábola e percebo que ele parte para uma terra longínqua. É o texto do verso 13. O 13 vai dizer que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para longe do pai. É interessante que ele não quer só o que o pai tem.
Ele quer poder viver e gastar e usar o que o Pai tem, sem estar debaixo dos olhos do Pai. Sem a companhia do Pai, sem as leis do Pai, sem as regras do Pai. Então a ideia que aqui passa é, quanto mais longe eu tiver do Pai, melhor. E ele vai para longe. Então o texto continua dizendo, eu aponto mais uma lição, ele gasta tudo e vem a crise. Vocês vão achar estranho o que eu vou dizer, mas a crise é uma bênção. Esquisito. A crise é o maior agente de mudança da vida do ser humano. Ninguém muda em regra quando está tudo bem. A crise esconde um convite do céu para mim e para você. Você precisa mudar. Você tem que se mexer. Você tem que fazer alguma coisa. E 99% das pessoas que aqui estão por causa de uma crise, um dia uma crise, seja ela interna, seja externa, seja uma batalha, seja uma luta. E as nossas guerras nos levam a Deus. E uma crise se instalou, ele gastou tudo, os amigos sumiram, porque é assim. E ele começa a padecer necessidade, no verso 14. E então algo fantástico acontece. Verso 17, finalmente, a metanoia. Vocês lembram da metanoia? Metanoia é a palavra usada no grego para arrependimento. Metanoia é mudança de mentalidade. Ele está no chiqueiro, apacentando porcos, quando algo, um estalo, e para mim, eu prefiro acreditar, ver Deus, pá! E o texto usa essa frase, e eu não escondo de ninguém. Como eu amo essa frase, caindo em si. E cair em si é ter a habilidade de olhar para você mesmo. A habilidade de perceber, de se perceber. De olhar no espelho, à luz da palavra de Deus, e admitir, fiz besteira. O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com o meu casamento? Meu Deus, por que eu estou me comportando desse jeito? Essa habilidade, que o Espírito Santo trabalhe de uma maneira poderosa no nosso meio isso, e que pais, mães, maridos, esposas caiam em si. Porque é aí que a transformação começa, o arrependimento bate o coração, ele cai em si e diz, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo nesse chiqueiro? Eu tinha tudo! Olha o que está acontecendo comigo, olha como está a minha vida. E às vezes a pessoa não consegue ver. Você fala de fora, fulano, mas não, estou certo, e só está afundando, mas não larga o osso, não se vê, não se percebe, até que ele cai em si. Glória a Deus, ele caiu em si. Grande lição para nós. Cair em si é um ato de arrependimento. Mas ele não só cai em si, ele começa a decorar um discurso, ele cai em si e começa a pensar, eu vou fazer um plano. Olha o planinho dele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de você chamar teu filho, me dá um emprego. Pai, me dá um emprego. Pai, por quê? Porque é melhor trabalhar para o Senhor, eu lembro, o Senhor trata melhor os trabalhadores aí da fazenda do que eu estou sendo tratado aqui nesse chiqueiro. Então eu quero ser um empregado do Senhor. Se o Senhor me mandar para o quarto dos fundos, eu já estou no lucro. Ele caiu em si. Ele percebeu a besteira que ele fez. Agora perceba, não adianta ficar só no discurso decorado. Você já encontrou alguém que você diz assim, rapaz, você tem que voltar para a igreja. Ele diz assim para você, verdade. É verdade, cara. Eu tenho mesmo, estou precisando ir. E aí ainda prega para você. Aí ainda te dá uma palavra de encorajamento. Verdade, rapaz, esses dias, né, Deus tem falado tanto comigo. Eu preciso ir mesmo. Mas existe uma diferença enorme entre saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. Só decorar o discurso, só ter um plano, um dia, sabe, pastor, eu vou voltar para a obra. Um dia você vai ver, pastor, ainda vou gastar os meus dias. Deus já me usou muito.
E agora? Mas um dia, sabe, pastor, está aqui no plano. No plano. Onde é que está esse negócio? Só Deus sabe. Num plano. Mas é importante que você traga isso para a prática. E é isso que vai acontecer. Arrependido, ele confessa. Ele não fica só no plano. Ele volta com um discurso decorado. Quando o pai aponta, abraça ele. Deve ter sido um momento assim de muita lágrima, de choro. E imagino eu de tensão para o coração do filho. Porque o pai podia dizer, olha, meia volta. Você não quis ir? Porque tem pai que é assim. Você vai sair de casa? Saiba que é uma vez só. Você não volta mais. Se você sair, pode sair, mas você não vai voltar mais. Nunca diga isso para um filho. Mantenha sempre a porta do seu coração aberta. Ele precisa saber quando tudo der errado. E não é praga, não. O mundo bate com força. Ele precisa saber para onde correr. Ele precisa saber para onde correr. Ele tem pai. Ele tem mãe. Ele tem família. Sangue não vira água. Ah, mas aprontou, mas tem casa, filho. Tem ninho. Você tem para onde correr. Tem pai aqui, tem mãe aqui. Tem alguém aqui que te ama. Pode até discordar das suas decisões, mas te ama. Te ama. Você pode dizer amém por isso? É bom saber que o Pai nos ama. Os dois estão abraçados, você consegue ver a cena e ele com o discurso decorado, ele começa direitinho. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Importante. É importante. Restauração nasce com arrependimento e confissão. Restauração de casamento, restauração de família, restauração de amizade. Se você precisa e deseja viver restauração na sua vida, tenha hombridade, coragem, ousadia de olhar nos olhos e dizer, eu falhei com você, me perdoe. Sinto muito, eu não sou perfeito, pisei na bola, fiz besteira. Você me perdoa? E ele olha nos olhos do pai, esse pai, eu pequei contra o céu, mas não foi só contra Deus, eu pequei também contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor, eu feri o Senhor. O Senhor me perdoa. Eu estou arrependido. É importante esse tipo de comportamento, porque esse é o start da restauração, da comunhão, do recomeço. Você pode dizer amém? Particularmente, irmãos, eu tenho uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Expositiva de Hernandes Dias Lopes, e eu gosto demais. E ele tem no capítulo 15, quero dar aqui o devido crédito a esse comentário que eu vou fazer agora. Então, no capítulo 15, ele acaba fazendo um comentário sobre a vida do filho pródigo, e ele consegue enxergar aqui 4 fases distintas no personagem filho pródigo mais velho. É interessante, eu gostaria de compartilhar porque eu achei importante pontuar isso aqui. Ele diz o seguinte, primeira fase do filho pródigo. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Vou traduzir, era feliz e não sabia. Já ouviu essa frase? Já ouviu alguém dizer isso? Tem gente que diz assim, tem gente que só dá valor para as coisas pois que perde. Essa é a ideia da frase. Ele tinha tudo, ele estava bem na casa do pai, mas ele estava infeliz. Mas ele era feliz e não sabia. A cabeça dele estava faltando alguma coisa. Número 2. O pródigo agora é infeliz. Inconscientemente longe do pai. Por quê? Porque ele é infeliz e não sabe. Ele tem dinheiro, parte da herança. E ele tem uma turminha do lado dele. Irmãos, por favor, escute o que eu estou te falando. Enquanto você tem, enquanto você oferece, as pessoas acabam aproximando, pode ser conscientemente ou não. É importante que isso é fato. Até que você diga o primeiro não, não dá, não posso, não tenho. Aí é que você vai perceber quem são seus amigos de verdade.
Para ele está tudo bem. Ele é quem paga a rodada. Ele é quem banca a amizade. Mas na hora que o dinheiro acabou, sozinho, num chiqueiro, longe do pai, a ficha cai. 3. O pródigo agora é infeliz conscientemente. Agora ele está no chiqueiro, mas agora ele sabe que fez besteira. Meu Deus, o que eu fui fazer? 4. Agora o pródigo é feliz, conscientemente de volta à casa do pai. Interessante, porque termina do jeito que começou. O filho na casa do pai, morando na mesma fazenda. Só que é outro filho agora. Não é um filho ingrato. É um filho tomado por gratidão, dizendo: pai, eu tenho tudo que eu preciso ter. Não preciso de mais nada do que isso. Sou feliz. Amém? Irmãos, número 2, vamos correr um pouquinho para a gente ganhar tempo. Para mim, vamos subir a régua agora, tá, irmãos? O filho pródigo é onde a gente tira mais lições, é onde a maioria das pessoas pregam, onde você vai escutar mais mensagens. Mas para mim, o filho mais velho tem mensagens tão importantes quanto o filho mais novo, talvez mais. E eu vou explicar para você por quê. Quando você olha para o filho mais velho, você enxerga nele um espírito de religiosidade. Isso é para todos nós. Você que está na igreja, você que está em casa, solta uns glória, uns aleluia, você que crê em Deus, lê Bíblia e luta para viver direito. E está tudo certo, você tem que lutar para viver direito mesmo. Só que a gente tem que tomar um cuidado para não se achar melhor. E às vezes, no alto da nossa religiosidade, e porque eu leio a minha Bíblia, e porque eu frequento a minha igreja, e porque eu dou até dízimo, e porque eu também ajudo, e porque eu também faço por onde, a ideia, a sensação equivocada que você pode mergulhar, abraçar, é de que você é melhor do que os outros, e não é. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Não é. Nós não somos melhores do que os outros. E essa é a consciência que Jesus, ao longo da parábola, precisa derrubar nos fariseus. Mas é muito difícil, porque quanto mais mergulhado e tomado pela religião, parece que as pessoas ficam mais insensíveis. Escute, não misture religião com Cristo. Eu estou falando de pessoas que defendem placas, de pessoas que defendem ideologias. Eu não estou falando de ideologia de placa, eu estou falando de Bíblia, de palavra, de Jesus, de comunhão com Deus. E quanto mais próximo de Jesus, mais humilde a gente deveria ser. Mais compaixão pelos outros a gente deveria ter. Mas às vezes as pessoas parecem que vão estudando Bíblia, estão entendendo Bíblia e fazendo igreja, e parece que quanto mais igreja, perdão, mas mais besta fica. Ah, desculpa, já saiu. Mais bobo fica, mais perdido fica, mais enjoado fica, mais insuportável fica, ninguém aguenta, nem a família não consegue mais participar de um encontro, de um aniversário na família. É um negócio esquisito, a gente precisa rever isso. Eu não estou abrindo a porta para a hipergraça, a gente precisa encontrar um equilíbrio aqui, mas eu estou dizendo, você é sal dessa terra, pelo amor de Deus, você é a luz do mundo, e sal só presta fora do saleiro. Isso aqui é um saleiro gigante. Daqui a pouco o culto termina. Você precisa salgar lá fora. Esse mundo precisa de você. Vocês estão comigo, irmãos? Esse mundo precisa de você, de mim, de nós. Nós precisamos fazer diferença lá, naquela faculdade, naquele trabalho, naquele serviço, lá onde todo mundo fala mal. Eu atendo gente que diz, pastor, misericórdia, estou num serviço, lá todo mundo é do diabo. Eu fico assim, uau, que legal. Esse pastor, você é louco? Não tem melhor lugar para um crente estar? É que eu entro lá, pastor, eu fico assim, carregado. Mas um deusinho, sem vergonha esse deusinho seu. Porque assim, o meu é diferente. Você é a luz. Você é o sal. Você tem que fazer a diferença onde foi plantado. Vocês entendem isso?
Aí eu olho para esse filho mais velho, eu percebo que ele está trabalhando, voltando, ele está lutando. O filho mais velho não admite o retorno do filho mais novo. Irmãos, a cena é essa. Voltando, vamos lá comigo aqui, vamos, parafrasear. Ele está com enxadão nas costas, dia de trabalhar no campo, braçal, irmão. Braçal. Sente o clima comigo, irmãos. Enxadão nas costas, dia cansado, com força. Está chegando em casa e começa a ouvir a música. Tut, 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 tut. Esse aqui negócio é esse que está acontecendo em casa. Ele chama um servo diz assim: tem festa, não estou sabendo. Fui convidado? Porque não fui convidado. Ninguém nem foi chamar ele no campo, irmão. Você percebe? Ninguém foi lá no campo e dizer assim: olha, teu pai está fazendo uma festa, termina um dia mais cedo, vamos para casa. Não, ele está voltando e a festa já está rolando. Aí ele chama alguém, um servo, e diz assim: o que foi? Qual é o motivo dessa festa? Rapaz, você não sabe da última. Teu irmão. Meu irmão. Teu irmão voltou para casa. Teu pai ficou tão feliz. Teu pai está fazendo um churrascão. Matou o bezerro. Cevado, um novilho. E olha, está lá dentro comemorando com a turma. Irmãos, eu não sei se você sabe, o mineiro chama de um trem corre dentro deles. E ele disse assim: o quê? Não é possível. Depois de tudo que o meu irmão fez, esse é o sentimento que a religião põe dentro de nós. Poxa, eu faço tudo certo, esse cara faz tudo errado, porque é esse cara, a gente chama de esse cara é seu irmão. Esse cara é seu irmão. E esse cara agora vai ser elevado à mesma condição do que eu. Eu sempre fiz tudo redondinho, respeitei as regras da casa, vivi assim certinho, nunca fiz assim. E agora esse... Não vai dar, não aceito, pastor, não aceito. É isso, está dentro da gente. Não dá, não vai dar. Eu vou olhar na cara, eu estou bravo com meu irmão... E eu estou bravo com meu pai, porque eu não entendo como é que o meu pai aceita gente assim. Você entende o que está escondido nessa frase? Gente assim. Ele tem que aceitar só gente assim. Mas gente assim... E ele não percebe que essa postura dele faz dele pior do que gente assim. E é exatamente isso que a parábola vai combater nos versos 1 e 2. O filho mais velho vem e a sua religiosidade, e depois eu coloquei assim, no último ponto, a religião nos impede de celebrar a conversão. Vocês lembram como é que começa a parábola? Eu vou ler para vocês os versos 1 e 2, não precisa colocar, pode deixar do jeito que está. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, lembra? Publicanos e pecadores, gente assim. E os fariseus, os escribas, gente assim. Murmuravam e diziam: come com eles. Ele recebe gente ruim. Ele se enturma com pecador. Aí Jesus conta as parábolas. E aí Jesus, depois de falar sobre o comportamento de um filho mais novo que se perde, é fato, se perde, erra muito. Mas aí ele aponta para o comportamento daqueles que têm dificuldade em celebrar a restauração de alguém. E eu sei, irmãos, olhando aqui para mim, quem está olhando para mim, diga amém. Qual que é a cor da minha gravata aqui? Pronto, eu já consegui o que eu queria, Essa é a dificuldade, muitas vezes, dentro da igreja. Quando a gente fala de perdão, ninguém tem problema em ouvir sobre o perdão, desde que o fulano a ser perdoado não seja aquele que aprontou com você. Vamos perdoar? Vamos, pastor! Mas vamos perdoar o João Zé Ninguém da Couve, que eu nem conheço, aprontou com outro.
Mas o que aprontou comigo? Não, pastor. Depois de tudo que esse cara fez, não. O senhor sabe que Deus também é justiça. Escorre um veneno no canto da boca. E a gente usa justiça, mas a gente quer dizer vingança. E o Senhor diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. Não ocupe o lugar de Deus. Será que nós temos capacidade de celebrar a restauração das pessoas? E outra coisa que a gente tem que entender, a gente não conhece o coração das pessoas, sabe? Não existe ministério, dom de você medir o arrependimento dos outros. Não, fulano, sabe, pastor, eu gosto muito daquela igreja, mas fiquei sabendo que fulano está lá. Fulano já pisou na bola comigo. Fiquei sabendo as histórias assim, cabulosas da fulana. E assim, eu não entendo como é que pode, né? Diz que está lá. Diz que está até envolvido, servindo. E eu acho lindo a restauração. A Bíblia é um livro de restauração. Você pode dizer amém? Não, vamos pôr um amém mesmo assim. Vamos de novo, você pode dizer amém? Nosso Deus é um Deus de restauração. Amém ou não amém? E isso precisa ser celebrado e não criticado. Esse é o comportamento do filho mais velho que fica. Ele é incapaz de bater palma para a volta do irmão. Ele quer esganar o irmão. Ele quer que o irmão pague. Não pode. Perdoado assim nesse nível de maneira nenhuma. Finalmente, para mim, o ápice da parábola, e para mim era o nome que devia ter como título na parábola. A parábola de um pai amoroso, mais ou menos assim. Porque o foco da história está no comportamento de um pai que ultrapassa o nosso. Por muito menos a gente não quer ver mais as pessoas nem pintadas de ouro, não é assim? Fulano, não quero ver mais nem pintada de ouro. Por muito menos. Esse pai é afrontado, ele reparte a fazenda para os dois, ele é abandonado, e agora esse filho volta fedido, sujo. Cadê meu dinheiro, filho? Gastei tudo. Eu gastei tudo, pai. Mas sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Eu não tenho nem a roupa, isso aqui é só trapo. Mas será que o Senhor tem um quartinho dos fundos para mim? Será que o Senhor pode me dar um emprego? O Senhor me conhece, pai. Me dá uma força. E o bonito, eu não sei se você enxerga, porque ele está nessa conversa enquanto ele está agarrado no pescoço do pai, e o pai agarrado nele, chorando. E ele está dizendo assim, pai, me dá um emprego aí. E o pai está gritando, tragam a melhor roupa. Cadê o anel da autoridade? Sandálias, meu filho está descalço. Tragam, cadê o bezerro cevado? Vamos festejar. Meu filho voltou. Meu filho. Que pai é esse? Meu Deus, que pai é esse? É um pai que torce, deseja pelo retorno do filho. Sabe, querido, você pode estar aqui nos acompanhando em casa. O pai deseja tanto que você volte para os braços dele. Pode ser que você já tenha experimentado muito do evangelho. Pode ser que você tenha se decepcionado com ambientes religiosos. E eu não te culpo por isso. Isso acontece. Mas que fique registrado, o pai não tem nada com isso. O pai te ama. E o pai deseja, anseia, espera pelo seu retorno. Volte para os braços do pai. O pai celebra e restaura a identidade do filho. Questão do anel. O pai insiste com os religiosos também, porque o filho mais velho está do lado de fora da festa. E aí alguém vem contar para o pai todo feliz na festa. O teu irmão, o teu filho mais velho chegou. Aí ele vai lá fora, está lá emburrado, o mais velho. E o pai está, filho,
entra. Gente, isso é muito forte, porque nós corremos o risco de, no alto, no pedestal da nossa religiosidade, ficar de fora da festa. Né? Porque se fulano for para o céu, então esse céu eu não quero ir. Eu já ouvi isso na igreja. Cuidado! E o pai, filho, entra filhão, vamos lá, vamos celebrar comigo. Ele insiste, e é isso que Jesus está contando para os religiosos, para os fariseus. Está dizendo, gente, o evangelho está alcançando eles, mas quer alcançar vocês também. Que não tem gente perdida só distante do pai, tem gente perdida dentro da igreja. Vocês estão comigo, irmãos? No alto da religiosidade, o pai faz uma festa e a festa é justa. Gente, eu concluo para a gente orar. Quero ler com vocês que nós vamos orar ao Senhor. O grande amor do Pai e a obra de Cristo na cruz. Nós, como filho pródigo, primeiro personagem, nos desviamos. Amém, irmãos? Você consegue se ver na parábola? Às vezes nós temos um comportamento como o filho mais novo. Nós queremos viver a nossa vida, sabe? Queremos tomar nossas decisões, achamos o que é melhor para nós e nos desviamos. Mas nós também, como o filho mais velho, muitas vezes nós falhamos em entender a plenitude da graça. Principalmente quando essa visita o outro, o nosso irmão. E às vezes temos dificuldade em olhar para alguém que apronta ou aprontou tanto e dizer assim, perdoado. Não vai vir nenhum raio assim na cabeça dele, assim. Vai ser fácil desse jeito. Mas a boa notícia é que o nosso Pai Celestial está nos esperando com os braços abertos. Diga glória a Deus. O anel, a melhor roupa e o banquete que o pai deu ao filho pródigo são uma sombra, meus irmãos, da veste de justiça que Cristo nos oferece, da autoridade que recebemos como filhos de Deus e do banquete eterno que nos espera na sua presença. E que, tendo experimentado essa graça, o filho que errou e voltou, mais novo, possamos também celebrar, estender esse mesmo amor e perdão aos outros, o filho mais velho, comportamento que nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Fecha os olhos, sentado mesmo. Vamos ceiar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, debaixo da Tua mão. Nós nos enxergamos nessa história, nós conseguimos nos ver aqui. Às vezes temos o comportamento do filho mais novo. E às vezes, meu Pai, somos parecidos com o filho mais velho. Mas de uma maneira ou de outra, o Senhor está de braços abertos aqui nessa manhã para nos receber, para nos libertar de nós mesmos, para nos perdoar, para nos apontar um futuro diferente, na companhia do Pai, na companhia do Pai. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com Teu sangue. Em nome de Jesus oramos. Amém.